Boa noite a todos os colegas, né? 8 horas, vamos dar início ao nosso bate-papo, a nossa live. E estamos aqui aguardando a doutora Ingrid, né? Que é a nossa primeira convidada, né? Com muita honra. Ah, eu e a doutora Ingrid hoje vamos conversar de alguns temas interessantes, né? E a ideia dessas lives é divulgar o curso que nós vamos fazer dia 16 de janeiro, né? Então, minha querida Ingrid, posso te ouvir? Então, olá, Olá, Ingrid. Boa oi, doutor noite, minha querida. Marcelo, tudo bom? Que prazer receber você. Estou recebendo você aqui na minha casa, já que eu não posso ter você presencial, pelo menos tem você aqui comigo online, né? Nossa, que honra, que honra. Olha, eu aqui procurando o filtrinho aí, beleza. Ah, Que honra estar aqui com o senhor. Olha, eu não consigo, eu não, não consigo chamar de outro jeito, né, doutor é Marcelo? assim, Gente, Ingrid, é um prazer ter você aqui. Você não foi escolhida por acaso, né, pela primeira vez, né? Porque nós já não conhecíamos a doutora Ingrid, vocês que não sabem, já era brilhante desde os tempos da residência, viu? E depois se tornou essa ah, referência hoje, né, em cirurgia plástica, em estética no Brasil. Então, por que que eu também convidei a Ingrid? Porque além dela ser uma referência, né, e ter uma expertise enorme em tudo isso que nós vamos falando, a ideia do curso surgiu para a gente unir um pouco os cirurgiões plásticos e os dermatologistas, porque na minha opinião, acho que os procedimentos cada vez mais se misturam, né? E as duas especialidades estão sempre trabalhando juntos, né? Então, eu queria conversar muito com a Ingrid sobre a indicação de tudo, porque além de tudo ela é uma cirurgia plástica, então ela tem todo o arsenal de indicações do paciente que a procura, de todas as idades. Então a gente vai conversar assim um pouquinho sobre beleza, sobre as indicações dela, o que ela faz todo dia no consultório, né? Como que ela associa esses tratamentos. Boa noite, Ingrid. é isso mesmo. Doutor Marcelo, boa noite a todo mundo que está assistindo. Ó, eu estou recebendo umas mensagens aí que eu acho que o seu filtro está ativado. E Ah, seu meu filtro. acho que tá com um rímel aí. Acho que tem que desativar esse filtro aí. Aonde que é esse Vê, ó, a filtro? Maria Roberta falou aqui, ó. Troca o filtro e deixa sem filtro. Mas você sabe, gente, eu desculpe todos vocês, porque eu não Ó, sei onde uma é. carinha, tá vendo uma carinha brilhando ali embaixo? Sim. Ah, tá, já vi. Aí Aí eu. você desativa, clica nele ali, daí desativa. Porque Pronto. fica parecendo que tá com cílios. Desativou? Acho que ainda não. Ou o X, ó, estão falando que é pra apertar o X. Ah, A Flávia tá aparecendo. Deu certo? Deixa eu ver. Agora deu. Agora deu. tá bom. Agora, Obrigado. senão Mas vai ficar então, parecendo que tem cílios, né, doutor Marcelo? Não dá. não, a gente vai falar sobre beleza, mas fica bonito nas mulheres, né? Não nos homens. É isso mesmo. Gente, então, ó, primeiro ele fez toda a introdução aí. Eu sou obrigada a fazer a minha introdução também para o doutor Marcelo, né? Que isso. Doutor Marcelo, gente, ó, cirurgião plástico, renomadíssimo mundialmente. Ele é mineiro. Eu conheci Isso. ele no Rio de Janeiro, porque ele fez a escola do professor Ivo Pitangui, a residência com o professor Ivo Pitangui. E quando eu fazia residência lá no doutor Farid, ele era staff nosso, né? Na época eu trabalhava lá no Rio de Janeiro, né, doutor Marcelo? Então eu aprendi a fazer cirurgia de face. Uma das pessoas com as quais eu aprendi a fazer cirurgia de face foi o doutor Marcelo, na época da minha residência. Tá falando que só tá aparecendo na minha boca, gente. Meu olho não tá aparecendo aí? É só afastar um pouco mais da câmera. Passar mais? Aí tá ótimo. Assim tá Agora, melhor? Gente, pra é, mim tá parecendo normal. Engraçado, né? tá cortando um pouquinho a testa, seus olhos. Ah, agora é só levantar Assim a câmera. melhor? Aí, pronto. E você é muito bonita para ficar longe da câmera.
Eu não, para mim estava parecendo normal. Agora Aí, tá agora ok? melhorou, tá ótimo. É. Então, o doutor Marcelo, eu conheci ele no Rio de Janeiro e hoje em dia, atualmente, ele só atua em São Paulo, né, doutor Marcelo, operando no Hospital Albert Einstein e atuando na sua clínica particular. É isso? É isso mesmo. Ingrid, uma coisa interessante, né, que eu estou vendo vários colegas dermatologistas e eu acho que é muito interessante porque eu falo que eles me ajudam muito, na verdade, né? Então, só rapidamente assim, ao longo desses 20 anos, quando eu comecei não existia nem botox na clínica do Pitangui, nem laser. Então, nesses 20 anos, tudo melhorou muito e eu falo que o meu trabalho de cirurgião fica muito facilitado com os colegas dermatologistas que eu tenho, porque a pele chega muito melhor para a gente. Eles conseguem retardar o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico ficou menor. Então, uma coisa muito interessante, que até uma mensagem para eu deixar aqui. Quanto mais os dermatologistas me ajudam, até em número, é o oposto do que as pessoas pensam. Às vezes pensam, vai acabar a cirurgia. Quanto menor a cirurgia fica, mais a gente opera em número. Quanto menor a cicatriz, quanto menos, mais simples, menos agressivo o procedimento, mais a gente faz. Então, os dermatologistas, além de melhorarem o meu resultado, na verdade, eles aumentam o meu movimento de cirurgia. O que a gente vai fazer é indicar na hora certa, né? Porque você, mais do que ninguém, sabe disso. Hoje você tem paciente de todas as idades no seu consultório. Você tem paciente de 20 anos, de 20 e poucos anos, 30 anos, né? A diferença é que a gente tem tratamento para todas elas. Todas a gente pode oferecer. Exatamente. Ingrid, agora, assim, falando assim um pouco de beleza, assim, né? Porque, claro que eu falo que as técnicas existem, vão melhorando muito, e às vezes a gente fica até meio perdido de tanta máquina, tanta tecnologia, os procedimentos foram ficando invasivos, né? Então, hoje, os colegas dermatologistas sabem muito de anatomia, e até é interessante porque esse curso vai ser sobre anatomia, porque a dermatologia, quando eu comecei, que era quase só externa, hoje você vê, tem os preenchedores, os fios, máquinas que são minimamente invasivas. Então, eles têm que saber de anatomia, tanto quanto, ou mais, até brincando, que a gente, né? Eles têm Hum. que saber muito. Então, Muito, né, na medicina, a é, parte estética em geral, né? isso. Agora, uma outra coisa que é importante é o senso de estética, né, Ingrid? Que isso é muito difícil de ensinar, né? Assim, Então, porque a pessoa chega para você, doutora Ingrid, mas onde que eu injeto? Quanto que eu injeto? E exato. essa medida de proporção que você tem como ninguém, assim, que eu acho que é a sua noção de beleza, assim, porque às vezes uma pessoa, você pode fazer um preenchimento com 10 ampolas e não embelezar a pessoa, e às vezes você fez a mesma quantidade e embelezou muito aquela pessoa. Fala um pouco dessa visão de estética para a gente. Engraçado você abordar isso, Marcelo, porque esse foi um comentário que eu fiz com um colega há poucos dias atrás. Por mais que a gente faça workshops, enfim, que a gente tente ensinar as pacientes, né, a parte técnica dos procedimentos, tanto os procedimentos minimamente invasivos em consultório, quanto até mesmo a cirurgia, né? A parte técnica, eu acho que é a parte mais fácil, na verdade, de ensinar, porque com a prática e com o estudo, né, a gente acaba desenvolvendo e conseguindo aplicar, né? Então, assim, é muito fácil a gente dizer, olha, é dessa forma que se injeta na fossa piriforme, né? Então, a pessoa aprende, né, tomando os mínimos cuidados e né, com toda a segurança que o procedimento exige. Agora, quanto indicar naquela paciente que está na sua frente, no consultório, né? Quanto colocar, qual produto escolher, qual a quantidade, né? Qual a densidade do produto a ser utilizada, né? Qual a qualidade do produto que você vai escolher para aquela paciente. Então, esses são, assim, e principalmente, né? Se tem necessidade de ser indicado, porque esse é o principal, né? É como você falou, às vezes 10 seringas numa paciente, na mesma paciente, às vezes aplicado por um profissional X, fica excelente. Por outro, não vai ficar. Não tão bom. Então, isso é muito do feeling e da experiência e do senso estético da pessoa. O senso estético, na verdade, é a parte mais difícil de passar de uma pessoa para outra, de ensinar, né? Eu acho que tem certas...
certos entraves aí que a gente não consegue passar isso para as pessoas, né, Marcelo? Você que está sempre palestrando aí mundo afora, né? Aliás, as palestras no Congresso, as tuas, são sempre as mais disputadas. Ah, obrigado, mas Deve ter essa percepção também, né? isso, é isso mesmo, Ingrid, porque eu falo assim, acho que a noção de beleza, essa de proporção, ela é comum ao dermatologista e ao plástico. E eu falo que esse conceito não muda, independente se é o dermatologista ou cirurgião plástico. E eu gostaria até de extrapolar isso. Eu acho que eu estou uma geração intermediária, né, porque eu tenho 50 anos, e eu vi meus professores mais velhos muito resistentes à cosmiatria. E quem perde são eles, e perde os pacientes, porque quando você vê uma harmonização facial bem feita, e você reconhece que aquele profissional embelezou aquela paciente no consultório, Uhum, você tem que aprender a usar aquele conceito para a sua cirurgia. Então, exato. extrapolando, se você conseguiu, né, mudar a proporção, aumentar o malar, dar um contorno mandibular bonito para essa paciente, você tem que usar aquele aprendizado que ela fez de uma maneira temporária, com preenchedor, você pode usar o mesmo conceito e aplicar na cirurgia. E, Exato. e os dermatologistas hoje sabem muito de anatomia. E eu acho que os plásticos sabem pouco, às vezes estão melhorando agora, em termos de produtos. Era comum eu dar aula em congresso e falar, porque eu encontrei o ácido polilático, ou encontrei o ácido deoxicólico. Os cirurgiões plásticos, o quê? Mas o que é isso? Entendeu? O que é? Então, a hidroxiapatita, eu acho que hoje os cirurgiões plásticos têm que entender um pouco mais de cosmiatria para não até que ele não necessariamente precise fazer, mas ele possa indicar uma profissional de confiança que faça, o que vai facilitar a cirurgia dele. Então, com certeza, se ele tem uma profissional cuidando da pele, o resultado vai ser muito mais bonito, né? Os cirurgiões plásticos negligenciaram muito tempo essa parte, né? Isso. E aí os dermatologistas abraçaram a causa e agora os cirurgiões Então, plásticos estão estamos aprendendo com eles, né? E exatamente. eu acho que da mesma maneira que nós estamos aprendendo muito com eles, o que a gente pode retribuir é a parte anatômica, porque a anatômica a gente vê todo dia, né? Todo dia, exato. Então, eu falo que o que eu posso retribuir para eles é muito do que eu encontro na cirurgia, porque tem uma coisa interessante que está acontecendo, assim, porque o laboratório, às vezes, conta uma história. O laboratório fala assim, olha, o ácido polilático dura 2 anos, ou o ácido da densidade X do ácido hialurônico vai durar tanto tempo. E a gente abre na cirurgia e vê que não é bem assim. Às vezes, eu já encontrei alguns produtos anos depois. E eu Sim, acho que esse feedback a gente tem que dar para o nosso colega dermatologista. Falar para ele em qual plano que é mais seguro, qual plano que não vai dar problema, quanto tempo ele pode esperar que vai durar aquele produto. E, claro, eu acho que essa interação vai facilitar muito a indicação e a segurança deles no consultório também, né? exatamente. Não, com certeza. E até, Marcelo, engraçado assim que você falou, né, que por conta dessa, vamos dizer, entre aspas, a negligência dos cirurgiões plásticos, principalmente mais antigos, né, em relação à cosmiatria, essa nova geração, e aí eu me incluo, não é que eu sou bem da new generation aí, mas assim, vamos dizer que eu estou intermediária aí, mas eu acho que eu fui um pouco assim, entre os cirurgiões plásticos, uma das primeiras a desbravar essa parte da cosmiatria, né, e a divulgar principalmente isso muito nas redes sociais. E a gente percebe assim o quanto o quanto a população estava precisando disso, né? O quanto as pacientes precisavam disso, porque o facelifting ele também tem. A gente vê, por exemplo, em congressos resultados maravilhosos de cirurgiões excelentes, resultados excepcionais, mas que muitas vezes o facelifting não entrega o resultado que um preenchimento às vezes entrega. Por exemplo, um preenchimento de têmpora. Isso. Eu não conheço nada que possa oferecer um resultado tão bom de preenchimento de têmpora quanto um ácido hialurônico bem aplicado nessa região. A cirurgia não resolve esse afundamento, esse Isso. consumo da gordura temporal que a gente tem ao longo do envelhecimento. Né? Isso. Então, são procedimentos que agregam, que são indicados não em monoterapia, né, como só o preenchimento, mas também agregam dentro da cirurgia. Né? É interessante, Ingrid, você tocou Muito num ponto. no mesmo tempo cirúrgico, com a paciente anestesiada. Isso. Então, isso é Muitas vezes,
você tocou num ponto muito importante. Um tratamento nunca exclui o outro, né? Exato. E quanto mais você agrega detalhe, melhor o seu resultado. O cirurgião ou dermatologista que se limita, ele está limitando o próprio resultado dele, né? A gente tem que ter a cabeça aberta. Eu fui testemunha de como você foi pioneira e nos meios dos congressos de cirurgia plástica de pessoas muito conservadoras, você foi pioneira de ter a coragem de mostrar os preenchedores e alguns colegas mais velhos criticarem porque não entendia aquele momento, né? Que todo mundo que é pioneiro sofre as críticas no começo, mas hoje você colhe todo o sucesso do que você fez, né? Mas no curso de anatomia vai ser muito interessante, porque você falou das têmporas, por exemplo. Então, eu quero que você, nas têmporas, mostrar qual a profundidade do preenchimento. Por que que, às vezes, alguns colegas dermatologistas, outro dia um colega me ligou, doutor Marcelo, minha paciente está com edema malar, mas eu injetei só na têmpora, eu não injetei na região malar. Por que que aconteceu o edema malar? Acho que provavelmente ligado à profundidade do preenchimento que ele fez. Provavelmente ele fez mais no subcutâneo, ao invés de fazer Exato. mais profundo, né? Porque essa interconexão dos compartimentos gordurosos da face. Então, eu acho que nesse curso de anatomia é para isso. Por exemplo, se é um cirurgião, ele vai ver onde está passando o nervo, onde ele não pode lesar. Se é o dermatologista, se ele vai injetar mais profundo ou mais superficial. Porque existem algumas interconexões. Têmpora, deixa eu só fazer um adendo, doutor Marcelo. Esse têmpora teve até a gente até discutiu hoje num grupo que a gente tem ali de colegas, os Imperadoctors, inclusive deve ter muitos Imperadoctors assistindo hoje aqui. Preenchimento de têmpora comprovado por ultrassonografia, que o preenchimento migrou para a bola de Bichat. E isso tem explicação anatômica muito plausível, porque a bola de Bichat ela tem um prolongamento que vai até lá na têmpora. Então, se você injetar de forma errada na têmpora, ele pode sim, isso seja ácido hialurônico, seja ácido polilático, seja PMMA. Então, ele pode migrar sim para a bola de Bichat. É possível isso acontecer. Então, por isso que ao realizar um procedimento, você tem que estar bem seguro e certo do plano do procedimento que você está realizando. Isso. Outra coisa, hein? Você vê que é interessante, né? Quando a gente vê Sculptra, né? Eu falo, é muito interessante, né? E até dar o feedback para os dermatologistas, porque quando eu estou operando, eu vejo claramente a região que ele injetou Sculptra está mais aderente. E eu adoro. Se você injetou Sculptra para criar uma sustentação, e eu noto que realmente a área que está o Sculptra, ela é até mais difícil de eu descolar. Então, o produto está cumprindo o seu papel. Sim. Né? E é nítido, eu vejo isso na cirurgia. Mas enquanto a gente fica, né? Como é que a gente faz? A gente faz o Sculptra, o Radiesse, o Alancê, enfim, o bioestimulador de colágeno para melhorar o colágeno dessa paciente. E lá na frente vai prejudicar um descolamento futuro numa cirurgia de face. Ou a gente deixa a paciente envelhecer, afinar e afinando a sua derme naturalmente para depois poder fazer um facelift mais facilitado, vamos dizer, com menos possibilidade de complicação nesse descolamento, né? Mas uma coisa que eu noto é assim, que quando é feito no plano correto, que é o que a gente vai mostrar também no curso de anatomia, por exemplo, se ele está na parte subdérmica ou no SMAS, ele me ajuda. O cirurgião que faz isso todo dia, isso não atrapalha nada, isso faz parte do nosso trabalho. Eu acho que para aquele que faz menos, às vezes ele tem uma certa dificuldade, mas quando você até injeta no SMAS, ele até fortifica meu SMAS, em termos de levantar. Mas quando ele é injetado muito profundo no plano errado, ele pode estar próximo do nervo, que pode dificultar, às vezes, ou um colega lesar o nervo, porque ele foi injetado mais profundo. Então, às vezes, os preenchedores, a gente tem que lembrar que eles podem durar ali muitos anos. Então, esse aspecto anatômico, né? Hoje, agora a gente está tendo as máquinas minimamente invasivas, né? Então, as máquinas começaram, por exemplo, com ultrassom microfocado, que apesar de ser externo, já queima lá dentro. Então, você já tem que saber todos os trajetos do nervo, né? E agora você tem radiofrequência invasiva. Então, a radiofrequência invasiva, ela vai aquecer 50, 60 graus dentro da pele. Isso tudo é tecnologia que vai nos ajudar muito, mas o cuidado também vai aumentando proporcionalmente, né? Exato, exato. Ultrassom... Mudando de assunto, só para contar mais um pouco. Como é que você está tão bonita nessa idade? Você nunca fez cirurgia plástica, tá vendo? Então, eu acho assim... não. A parte não cirúrgica também embeleza e rejuvenesce muito, né? Em compensação, Marcelo, a quantidade de seringa que tem aqui nessa casa.
E eu Isso. sempre falo para as minhas seguidoras, eu não tenho pouco. Não, então, exatamente. Então, assim, nós vamos te manter bonita não cirurgicamente. Muitas vezes, né, eu vejo paciente que me procura, porque quando a gente fica conhecido em determinada técnica, então, às vezes, vai um paciente muito jovem me procurar, já querendo fazer um mini lifting. E, Sim, às vezes, pelo menos uns 15 a 20% das minhas pacientes, eu acho que não está na hora delas operarem. Então, muitas vezes, quase todo dia no meu consultório, tem uma ou outra que eu falo, você ainda não é uma paciente cirúrgica. essa é uma Talvez coisa que eu quero fazer, porque assim, Tom Marcelo, o senhor é reconhecido, claro, opera, faz todo tipo de cirurgia plástica estética, mas é essencialmente reconhecido e muito merecidamente pela cirurgia de face, né? Pelos seus resultados maravilhosos, enfim. E aí, claro, tem pacientes jovens que te procuram também já pensando em facelifting, seja por qualquer motivo, não gosto, não tenho medo de fazer preenchimento, não quero fazer preenchimento, ou aquela paciente que insiste que já dá para puxar alguma coisinha, aquela paciente ali nos seus 35 anos, às vezes até menos, né? 30 anos, já vem pedindo para puxar, né? Qual é a conduta? Como é que você aborda essa paciente no consultório? Não, então, quando essa paciente é muito jovem, então, por exemplo, eu não vou falar em termos genéricos, que até o pessoal já perguntou aqui em algumas perguntas, É, mas não é- óbvio que varia muito de acordo com a genética da pele. Mas, em regra geral, o mini lifting, dependendo do tipo da pessoa, é dos 45, principalmente 50 anos para frente, hoje, se a pessoa tem um bom cuidado, que ele vai começar a manifestar um outro sinal de flacidez interna. E abaixo dos 40 anos, muito dificilmente eu vou fazer uma cirurgia de mini lift. Eu posso fazer uma cirurgia de contorno, que é interessante. Por exemplo, um paciente que tem o mento pequeno ou a mandíbula muito pequena, desde adolescente, por exemplo. Então, é uma cirurgia de contorno, não de envelhecimento. Você pode colocar uma prótese, pode fazer um avanço, pode fazer um enxerto de gordura. Em termos de flacidez, hoje as pessoas cuidam muito bem, né, com parte não cirúrgica. Então, eu acho que eu vi uma mudança nos últimos anos das pacientes que, quando eu trabalhava na clínica do professor Pitangui, começavam aos 40, hoje elas estão começando quase aos 50 o mini lifting. Por quê? Nós estamos conseguindo retardar essa Exato. cirurgia, né? E a cirurgia, as cicatrizes diminuíram bastante, as cicatrizes ficaram mais escondidas, por isso que os homens, até calvos, começaram a operar, porque a cirurgia ficou muito mais natural, né? Então, se eu vejo uma paciente, quando eu vejo chegou uma paciente de 40 anos no consultório, bonita, eu falo para ela, olha, se eu te operar e passar do ponto, porque você ainda não tem flacidez, você também não vai ficar bem. É como se fosse um exagero de qualquer outro procedimento. Então, eu falo, você não precisa esperar envelhecer totalmente, mas na hora que começar a flacidez, principalmente do terço inferior, a gente vai começar a pensar em alguma opção cirúrgica. E aí eu gosto muito dos tratamentos de pele. Até vou te perguntar suas preferências, mas eu gosto muito dos lasers todos. Eu acho que laser é fundamental, acho que a gente tem que fazer pelo menos uma, duas vezes por ano, porque a pele vai envelhecer, vai perder colágeno, ela vai atrofiando. Né? Eu gosto do ultrassom microfocado, pensando mais em sustentação do que renovação da pele. E os preenchedores, né? Os estimuladores de colágeno, que são até no último tempo. O meu único senão que eu acho é que nem todo mundo, assim, às vezes respeita muito o senso estético na hora da quantidade do volume, que aí eu acho muito importante o olhar que você tem, né? Então, eu acho que isso é que, às vezes, é como qualquer cirurgia mal feita. Tem Sim. preenchimento muito bom e preenchimento que não foi bem indicado. Tem a cirurgia bem feita e a cirurgia que não foi bem indicada, né? Exato. E muitas vezes não é nem só a quantidade. Eu digo para as pacientes assim, às vezes a paciente sai sim com uma lista de 15 seringas, vamos dizer, né? E poderiam ser feitas as 15 seringas de uma vez só, sim, mas assim, bem indicado, se a paciente tem indicação, aquele tratamento vai ficar bom, né? Então você tem que ter a segurança do que você está indicando também. E de mais a mais, você pode ir fazendo por etapas, né? Se a paciente não sente segurança em fazer todas as seringas de uma vez, você vai fazendo aos poucos, vai tratando regiões,
vai vendo, a paciente vai vendo a melhora e a gente vai junto nesse processo de melhora global da face, né? Mas a minha abordagem, assim, eu recebo muitas pacientes com queixas para rejuvenescimento facial e embelezamento facial, né? Hoje em dia a gente sabe que a medicina, né, entende muito melhor qual é o processo de envelhecimento da face, né? Antigamente a gente fazia, o facelifting era só pele, né? Então o facelifting cirúrgico hoje em dia vai muito além de só a pele, né? A gente trata as regiões profundas, o Dr. Marcelo é expert nisso aí. Trata as regiões mais profundas, a musculatura, o esmalte, a gordura, até glândula submandibular, enfim, existem N possibilidades numa cirurgia de face, né? Dependendo da indicação. Então, é uma cirurgia bem tridimensional. Então, por isso a importância da anatomia, né? E do curso aí que o Dr. Marcelo está divulgando agora. Agora, o envelhecimento, em relação ao envelhecimento ósseo e dos compartimentos de gordura, da face, até mesmo da questão da musculatura, que também vai alterando os ligamentos, enfim, a miomodulação que a gente consegue fazer hoje em dia com os preenchimentos. Então, com os preenchimentos mais modernos, hoje em dia mais densos, a gente consegue simular a projeção óssea, ou seja, perda da massa óssea que a gente vai acontecendo no processo de envelhecimento. Os compartimentos de gordura, eu acho que quando bem aplicado na profundidade correta e na quantidade correta, a gente consegue simular uma devolução desse volume, dessa sustentação desses compartimentos de gordura. E até, como eu já tinha falado, a miomodulação. Então, pacientes que vão adquirindo hipertonias musculares, né, vícios de contração durante o envelhecimento, a gente consegue bloquear muito isso com ácido hialurônico também. E isso é um estudo bem avançado, bem atual também com ácido hialurônico, que a gente consegue melhorar muito esteticamente, até questões de paralisia facial. A doutora Gabriela Schwartzman está aí assistindo a gente, inclusive ela tem uma aula muito boa sobre isso. E a doutora Maria Roberta, elas também vão fazer um curso aí sobre isso, sobre biomodulação. E, enfim, o ácido hialurônico hoje, quando em boas mãos, consegue consegue entregar resultados maravilhosos. E o facelifting cada vez mais e mais modernizado, né, doutor Marcelo? Uma coisa que você tocou muito interessante de tema, que eu acho que é comum para nós plásticos e os dermatologistas, é que hoje a gente não trata só envelhecimento. A gente muitas vezes está fazendo embelezamento. E isso é muito diferente, porque é um paciente jovem que quer se sentir mais bonito, quer mudar a forma do rosto, quer mudar a forma do mento, quer valorizar o lábio. Então, eu acho... Está nos jovens, né? Isso, eu acho que os médicos hoje, seja com preenchedor, seja com bioestimulador, seja os fios ou a cirurgia, nós temos que pensar em 3D, 3 dimensões. E isso eu quero mostrar no curso. E até para os cirurgiões plásticos já sabem, mas lembrar para os colegas dermatologistas que cirurgia de face hoje, atualmente, ela não tem nada a ver com esticar a pele. Se você esticar a pele, você vai apagar todos os contornos em 3D. Se a gente fizer um modelo em 3D, vocês vão ver isso no cadáver, o cirurgião que estica a pele, ele não está embelezando sua paciente, ele vai atrapalhar o seu próprio resultado. Hoje, com os preenchedores, vocês podem entender isso muito bem, porque dá uma convexidade. Na verdade, né, quando você conversar com um artista muito perspicaz, um fotógrafo, tudo é 3D, é convexidade e concavidade, é luz e sombra. É isso que vai envelhecer ou embelezar a pessoa. Então, às vezes tem uma pessoa jovem que você não vai tirar pele nenhuma, nada. Mas você com o preenchedor ou com a cirurgia, você pode mudar um ângulo da mandíbula, um ângulo do pescoço, a projeção do malar. E isso realmente é que vai dar beleza naquele paciente. A mensagem, né, para todos nós, né? O tratamento do dermatologista e do cirurgião plástico, ponto final, é se você embelezou aquela paciente. Se você até alisou ela, mas não embelezou, isso não está suficiente no meu modo de pensar, entendeu? Então, assim, a pessoa tem que se reconhecer melhor, né? Então, eu acho que essa junção vai dar bem isso, para a gente mostrar. Exato. Quando eu vejo o cadáver, eu estou pensando, não esticar músculo nem pele, mas eu quero dar ângulo, contorno. E as técnicas de cirurgia hoje, elas têm precisão que a gente não tinha no passado.
Se eu falar que eu quero um ângulo de 90 graus, eu tenho de 90 graus. Se eu quero de 95, eu quero 95. 100 e 100. É igual o nariz. Então, se é homem ou mulher, né, que é uma coisa interessante para a gente conversar também. É muito diferente a beleza masculina e a beleza feminina. Padrões estéticos são totalmente diferentes. Então, se a gente fizer qualquer tratamento nosso no consultório ou na cirurgia de maneira igual para homem e mulher, é um desastre, né, Ingrid? Vai, sim, vai ser. Seja de preenchimento ou seja em cirurgia, exatamente. É. Cada, E hoje, cada homem ou mulher tem técnicas completamente diferentes. A proporção na fase, a matemática, né, da beleza facial é bem diferente entre homens e mulheres. Não dá para aplicar. E aí, por isso que a gente acaba vendo essas bizarrices muitas vezes por aí, né? e uma outra coisa que as pessoas perguntam também, né, Ingrid? Porque eu acho que o dermatologista facilita meu trabalho, porque a pessoa chega muito mais bonita, ela retardou um pouco a época de operar, então ela não vai ter que ficar fazendo milhões de cirurgia plástica ao longo da vida, para não ficar também, né, exagerada. E muita gente me pergunta, mas doutor Marcelo, aí eu operei e acabou, nunca mais faço mais nada? Pode, Então, né? Aí eu falo assim, não, agora você vai, meu colega dermatologista, ou alguém que eu confio, vai cuidar de você mais 15 anos, porque se eu tirei a flacidez 15 anos, mas e o envelhecimento da pele, a atrofia cutânea, a atrofia da gordura, do músculo, né? Como que você faz, Ingrid, para manter seus pacientes no pós-operatório, mantê-los então, bonitos 10, 15 anos? Então, a paciente que chega no meu consultório com queixa facial, seja para embelezamento, os pacientes jovens ou rejuvenescimento, paciente já de meia idade, eu faço um planejamento completo, né? Então, se tem cirurgia indicada, porque normalmente a primeira cirurgia que se indica para rejuvenescimento, né, se houver, é a blefaroplastia, né? Então, geralmente, a blefaroplastia ali em torno dos seus 45, 40 aos 45 é a blefaroplastia. Então, ela sai com planejamento da cirurgia, se houver, e se não houver planejamento cirúrgico, todas, independentemente, todas saem com planejamento de tratamentos de procedimentos minimamente invasivos. Então, toxina botulínica, muitas vezes tem indicação não só de terço superior da face, mas um masséter hipertrofiado faz muita diferença na face também, região cervical, depressor do ângulo da boca, enfim, sorriso gengival, faço a avaliação completa de toxina botulínica. Aí vem a avaliação completa de preenchedores faciais, de ácido hialurônico, que daí na minha prática eu utilizo o MD Codes, a técnica de MD Codes do Dr. Maurício de Maio. Então eu faço todo o planejamento do MD Codes para essa paciente. Ela sai com todas as seringas como se ela fosse fazer todas de uma vez, mas aí como vai ser feito, vai ser conforme ela planejar, né? Então, e muitas vezes não tem muitas seringas. A gente fala assim, às vezes MD Codes, nossa, são 20 seringas. Não, gente, às vezes uma paciente tem ali indicação de 3 seringas só. Seja uma olheira, um sulquinho, um lábio, enfim. Mas cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que vai sair com 3 seringas, tem gente que vai sair com 20. Então, isso só na avaliação mesmo, durante a consulta médica que a gente consegue avaliar isso. Aí tem a questão dos bioestimuladores. Sculptra, Radiesse, né? A gente avalia se a paciente já tem uma flacidez cutânea, a prega, né, da face, do pescoço. Aí nisso também já entra o ultrassom microfocado, que eu utilizo de forma. Eu gosto muito desse tratamento. Eu acho que veio revolucionar bastante a questão da flacidez, não da pele, né, mas a parte interna, já que ele funciona na face, na musculatura e no compartimento de gordura da face. São então ondas ultrassônicas que atingem, que fazem microcoagulações lá no tecido, né, para promover esse lifting, consumo de gordura. Então, pacientes com face mais arredondada, mais com compartimentos de gordura mais volumosos se beneficiam muito com o ultrassom microfocado. E aí, assim, ácido desoxicólico ou Q-sculpting, gosto muito do Q-sculpting também para região que é a criolipólise, né? Quem não conhece, criolipólise, o congelamento da gordurinha aqui, por exemplo, da região do submento, da papada. Porque no processo de envelhecimento a gente também vai acumulando a gordurinha aqui, né? Então já ajuda muito também.
E também fios de PDO, né? E polidiaxanona, que também são estimuladores de colágeno. Então, em alguns locais onde o Sculptra e o Radiac não vão, a gente pode colocar fios de PDO na região periorbital, região perioral. Enfim, são N possibilidades. Então, ela sai com o planejamento completo. E aí eu falo para ela, a gente vai, a partir desse momento, gerenciar o seu envelhecimento. Então, não é porque vai fazer uma coisa que nunca mais vai nada. Né? A manutenção é contínua, né? Como o envelhecimento é contínuo também, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho que facilita o entendimento do nosso paciente também é você escalonar os tratamentos. Então, por exemplo, eu sempre lembro que não existe contraindicação ou indicação daquele procedimento para flacidez. Então, por exemplo, se eu quero começar com um procedimento numa paciente que precisa pouco e ela tem uma expectativa que ela não quer aquele resultado ainda tão grande naquele momento, ela não quer um procedimento cirúrgico, ela pode começar só com ultrassom microfocado e o estimulador de colágeno. Exato. Que é um tratamento totalmente baseado no consultório. E que Depois não... ela... Isso. Aí ela pode subir um degrau, eu quero um resultado que já dê 40%, 50% de retração cutânea. Então, ela pode passar por uma radiofrequência minimamente invasiva e ela vai pular, né, do microfocado de 22%, 25% para 42% de retração cutânea. E depois ela tem o tratamento cirúrgico. Então, ela pode, ao longo da vida dela, né, se a gente enxerga ela numa linha do tempo, ela pode começar com um tratamento menor e vai aumentando ao longo do tempo, né? Não quer dizer que você tem só aquele tratamento, né, para essa paciente. Exatamente. E a gente vê que, assim, a paciente que começa, quanto mais cedo inicia os tratamentos com ultrassom microfocado, com bioestimuladores de colágeno, essas radiofrequências ou com lasers, né, cuidando da pele, da qualidade da pele e tendo essa manutenção para evitar que essa flacidez se instale, né, fazendo essa prevenção, esse banco de colágeno, menos ácido hialurônico a paciente vai necessitando ao longo da vida. Né? Então, é claro que certas coisas não tem jeito, é o ácido hialurônico e ponto final. Então, tem paciente, por exemplo, com 20 anos de idade, 18 anos de idade, como eu já tive, que já tem o tear trough afundado, que é aqui o sulco da olheira. Então, a olheira aparece até muito antes do sulco nasogeniano, que é o bigode chinês, né? Que antigamente o ácido hialurônico sinônimo era bigode, né? Bigode. Todo mundo só preenchia o bigode chinês. E a paciente não ficava mais bonita preenchendo o bigode chinês. Hoje em dia, o ácido hialurônico nos dá possibilidades N, né? De embelezamento e rejuvenescimento. E densidades diferentes, né, Índia? Então, você tem o ácido hialurônico para hidratar a pele e até o ácido hialurônico mais denso para você dar sustentação, né? Para que simula até densidade óssea. Vou te falar que tem uns mais recentes aí mesmo, lançamentos aí das empresas, que para a gente fazer projeção de mento, por exemplo, o resultado fica sensacional, espetacular, melhor do que se fosse até uma prótese. Com uma duração, né? Porque esses lugares, esse ácido hialurônico denso e num lugar que tem menos mobilidade, eu vejo, até para os colegas que fazem rinomodelação, eu vejo casos, até opera nariz, que é impressionante, 2, 3, 4 anos, o ácido hialurônico está ali. Então, às vezes, um pequeno defeito no nariz que vocês corrigem com rinomodelação é muito duradouro. É impressionante como em algumas áreas esse ácido hialurônico pode durar bastante, né? E evita dessa paciente ir para uma cirurgia ou até, né, e um resultado mais imediato, sem dar um time. Paciente com, às vezes, uma rinoplastia, o paciente vai para a cirurgia e acaba né, não gostando tanto do resultado, mas a cirurgia já é um resultado meio que definitivo. O ácido hialurônico, o paciente pode ainda, né, ter uma reversão, mas é muito mais tranquilo, né? Se tiver indicação. Tem narizes que não tem indicação também, né? E a cirurgia, e mudando para a parte cirúrgica em si, né? Porque muita gente pergunta, doutor Marcelo, mas tem isso tudo, então qual a indicação principal da cirurgia, né? Eu falo que a cirurgia ela tem o seu lugar, né? Sempre vai ter. Claro. E o principal é quando começa a flacidez profunda, porque quando começa... Hoje, a gente tem na nossa tecnologia mais recursos de tratamento da pele, mas ainda é difícil a gente fazer uma sustentação muscular de longo prazo, a gente fazer uma remodelação óssea das gorduras muito profundas. Então,
Quando a paciente chega para mim já com bandas platismais muito evidentes, uma flacidez muito grande do canto da boca ou do terço inferior da face, muitas vezes ela já está também um pouco esgotada de muitos tratamentos. Assim. Então, é a hora que ela chega um pouco cansada. Doutor Marcelo, eu já não estou vendo o resultado nos tratamentos, porque eu estou olhando a estrutura profunda, está muito flácida. Essa paciente é a indicação perfeita da cirurgia, porque você vai fazer a cirurgia, ela vai ficar maravilhosa e ela vai ter 15 anos de uma manutenção muito simples. Uhum. Depois no consultório, para todos, né? Nós, os dermatologistas, fazendo. Então, se você tratou a estrutura profunda, deu sustentação, aí depois a manutenção fica muito mais fácil, né? Exato. E, Concordo e plenamente. Inclusive, semana retrasada, eu fiz um facelift, acho que foi a paciente mais jovem que eu já fiz. Com certeza você já teve casos, mas eu fiz uma paciente de 35 anos. Ah, mas por quê? Na verdade, ó, teve um emagrecimento muito importante. Eu tinha feito uma cirurgia bariátrica, o que faz muita diferença também, né, na flacidez, em geral. Então, com 35 anos, ela já tinha indicação nítida de fazer um lifting cirúrgico. Então, eu não fiz uma seringa de preenchimento nela. Minha indicação, meu tratamento proposto para ela desde o começo foi cirúrgico. Então, tem muita paciente às vezes, que sabe que eu faço muito preenchimento, procedimentos minimamente invasivos, me procuram achando que eu vou indicar, né, o MD Codes ou só, enfim. Mas não, como eu sou cirurgiã, quando eu vejo a paciente, eu acho que o diagnóstico é esse, tratamento melhor para ela é cirúrgico, eu vou indicar, independentemente da idade, né? A idade não é indicação, não tem jeito. Cada pessoa tem a sua história, tem a sua genética, tem os seus hábitos de vida, né? Tabagista, não tabagista, enfim, são N possibilidades para quem envelhece mais cedo do que outros, né? Até pacientes gêmeas têm diferença de idade no envelhecimento, né? Tem a mesma idade, mesma genética, mas envelhecem diferente. Com certeza tem muitas histórias aí, né, Marcelo? Não, e eu acho que além da anatomia, né, para eles que fazem muitos procedimentos, os plásticos, eu quero mostrar também no curso, agora falando um pouquinho para os cirurgiões plásticos, as diversas técnicas que a gente usa, porque nós estamos falando de uma maneira simplificada. Estou ansiosíssima por esse curso, Marcelo. Quero muito assistir. Meu Deus, eu não vou perco por nada. Isso, porque são coisas que às vezes as pessoas pedem para a gente demonstrar na cirurgia ao vivo, mas é claro que é mais difícil. E no Instituto de Anatomia a gente tem tudo para mostrar para vocês, porque quando a gente fala em levantar a musculatura, eu estou falando de uma maneira muito simplificada. Existem várias maneiras de levantar a musculatura, só agora falando até para os plásticos dermatologistas. Dependendo da maneira que eu elevo, eu mudo o formato do rosto. Então, se é uma pessoa que tem o rosto gordo, o rosto magro ou o rosto triangular, as formas de levantar a musculatura variam nesses pacientes. O quanto eu vou levantar e dar volume em cada área do rosto muda muito. Então, eu quero demonstrar diferentes técnicas de levantar o músculo, dependendo do tipo do rosto, da idade, qual a maneira que eu acho que pode ser um pouco mais duradoura, quais as diferentes estruturas que nós vamos ver, que é músculo, gordura, os nervos, as glândulas salivares. Hoje você vê glândula salivar, a gente trata até na cirurgia com botox, né? Tem trabalhos muito bonitos da Coreia mostrando afinamento do rosto, tratando uma seta de glândula salivar, só afinando o rosto com um botox de longo prazo, de repetição. Então, na cirurgia, até para os dermatologistas entenderem, vai fazer um ultrassom, um laser pós-operatório, ele vai saber em quanto tempo que aquela circulação voltou ao normal. Quanto tempo eu posso confiar nessa pele depois que ele operou, que eu posso fazer um laser ou ultrassom microfocado na pele? Né? Quais as artérias que ele preservou? Quais artérias são importantes para nutrir o cabelo, a gordura temporal? Até hoje eu vejo alguns colegas, né, que às vezes ligam ou cauterizam a artéria temporal superficial, que é muito importante para a manutenção da gordura temporal. Como que a gente pode melhorar a irrigação do cabelo? Né? Existe um mito grande entre os pacientes. Eu vou operar, cai o cabelo. Pelo contrário, a gente pode melhorar a circulação do cabelo. Né? Mas isso depende da maneira do médico operar. Então, assim, quando a gente... no Instituto de Anatomia, o cadáver, é muito mais fácil. Eu posso demonstrar essas diferentes técnicas, as artérias, como melhorar essa circulação. Quer dizer, uma cirurgia bem feita, eu falo que é um booster mesmo. É um trauma. Ela vai aumentar a circulação local em 2,5 vezes.
Se você faz um tratamento, você quer fazer um drug delivery pós-laser ou pós-cirurgia, tem certeza que ele vai ser muito mais eficiente, né? Então, você vê que a pele está radiante pós-cirúrgica, porque se ele preservou as artérias importantes, ele vai irrigar mais a pele, né? Então, é São interessante. técnicos importantíssimos, né, doutor Marcelo, para o resultado bom. Isso. Mas, Ingrid, olha, eu espero você no curso, você vai contribuir muito, né? Eu acho que nosso papo foi maravilhoso, assim. Eu não conseguiria esgotar também sua experiência, porque é muita coisa que vocês fazem hoje no consultório, né? Mas eu falo que a gente reconhece pela beleza das pacientes e de vocês, né? A gente vê que o trabalho está muito bem feito, né? A gente vê os resultados dos profissionais, quando a gente vê o resultado e elas estão bonitas, a gente sabe quem está trabalhando direito, né? Porque as ferramentas todo mundo vai ter, né? Mas cabe a nós a gente especializar, né? Saber quais os conceitos estéticos atuais, até falando um elogio aqui ao meu colega Maurício de Maio, que ele também foi pioneiro nisso, e eu falo que os conceitos de beleza que o Maurício trouxe, eles servem não só para a parte cosmética, servem para a cirurgia também. Sim. Muitas vezes eu brinco com meus assistentes que eu estou fazendo um MD Code cirúrgico, né? Mas eu acho que isso é o médico ter a cabeça aberta, né? Sim. Que é exatamente isso que vai embelezar seu paciente, né? Marcelo, e a honra que eu tô aqui de ser a primeira convidada aí nesse ciclo de lives aí né? Eu fiquei sabendo, inclusive, que é a primeira live que o senhor promove, é a primeira vez que o senhor aparece na telinha aqui para as pessoas. Para vocês terem uma ideia, assim, ó, vocês não têm noção da quantidade de pacientes. Eu atendo em São Paulo também, né? Uma vez por mês, eu atendo minhas pacientes lá em São Paulo, mas todas conhecem o doutor Marcelo, todas sabem, ou se não conhecem, conhecem alguém que já operou com o doutor Marcelo. É sucesso absoluto em São Paulo, cirurgia de face, né? E aí... Mas, foi um prazer, realmente. Mas, é a primeira live da minha você vida. já quer se despedir mesmo? Não, pode ficar mais um tempinho. Então, eu acho que eu não queria cansar sua beleza. Imagina! Mas eu queria dizer o seguinte, de verdade, é a primeira live que eu faço, né? Eu acho assim, eu abracei uma causa, né? Porque hoje eu sempre gostei muito da parte de ensino. Você sabe, né? Mesmo quando você era residente, eu adoro ter os residentes do meu lado. Eu adoro ensinar, poder mostrar alguma coisa na cirurgia, porque eu acho que isso te estimula. Estou de prova Você não é maravilhosa, super generoso, ensina tudo para todo mundo, não esconde nenhum segredo, tá aí, mostra todas as técnicas, fala tudo. Eu acho que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende de verdade. Então, eu hoje, né, eu sou o atual regente de cirurgia de face da sociedade, mas eu não queria falar só de cirurgia de face, só para cirurgião plástico, porque eu acho que hoje os conceitos de beleza estão em todos, né? Num bom dermatologista, um bom cirurgião plástico, o bom dentista, ortodontista, o bucomaxilo. E eu sou tão privilegiado que eu tenho colegas maravilhosos do meu lado, seja dermatologista, bucomaxilo, e isso tudo embeleza, porque é tudo no rosto, né? Então, se você pode indicar aqueles procedimentos, você só vai valorizar o que você fez nela. Exato. Né? E essas lives, na verdade, conjunto, né? Você e a doutora Maria Roberta, que são minhas grandes estimuladoras, né? Me tiram porque querem fazer ensinar, porque vocês adoram ensinar também. Você e a doutora Maria que vai... Todo mundo digital, né, doutor Marcelo? Isso. Tudo no mundo digital, né? Então, eu parei um pouquinho o consultório e as cirurgias hoje para conversar. E você não foi escolhida a primeira por acaso, viu? Porque você e a doutora Maria Roberta são minhas escolhidas desde a residência, né? Eu falo que a gente escolhe desde a residência, né? Muito obrigada. Olha, eu espero ansiosamente o curso. O curso vai ser gravado lá no Instituto Lapidari, né, doutor Marcelo? Isso, vai ser no Instituto Lapidari, que realmente hoje nós contamos no Brasil agora com um Instituto de Anatomia fantástica, né? Eu me lembro há poucos anos atrás que a gente tinha aqui para Miami, ou para a Europa, na Áustria, ou Portugal, onde tinha os cursos de anatomia maravilhosos. E eu acho que o Instituto Lapidari, ele realmente cumpriu... fechou uma lacuna que a gente tinha no Brasil, né? Era muito difícil ensinar com o Instituto de Anatomia de alto nível, né? Porque hoje eu acho que isso é necessário. Eu acho que toda técnica nova, acho que os médicos tinham que voltar um pouquinho no laboratório, estudar um pouquinho ali, pratica ali, você para renovar o conhecimento, né? Isso, renova. A vez que viu cadáver na vida foi lá no anatômico, na faculdade. Mesmo cirurgiões que trabalham com estética
né? E é interessante porque as pessoas falam assim, a anatomia antiga. Os aspectos anatômicos mudam muito também. Várias estruturas que a gente dá importância hoje, a gente não dava no passado. A anatomia existe ali, mas tem detalhes que a gente foi aprender agora. Quer dizer, é As técnicas interessante mudam com a muito. evolução, né? Hoje a gente usa lupa, usa videocirurgia, né? E tudo fica magnificado. Então, você vê um detalhezinho de um nervo, de um ligamento, que antigamente não dava a menor importância. E hoje a gente vê o quão importante eles são, né? Os ligamentos, tanto para os preenchedores, né? Se você sabe a presença do ligamento, você sabe o quanto você vai dar de sustentação naquele local. Na cirurgia, a mesma coisa. Se eu quero levantar, é muito importante que eu reposicione isso. Esses ligamentos, quando eu me formei lá atrás, medicina, ninguém nem se falava em ligamento. Exato. Então, assim, a anatomia tem vários. Hoje, nós não poderíamos fazer um tratamento cirúrgico ou não, que a gente faz hoje há 10 anos atrás, né? Não sabíamos nada, assim. E nós vamos falar depois, no futuro, de terapia celular também, porque na cirurgia tem uma coisa importante, que é a reposição da gordura. A cirurgia, ela pode tanto acrescentar gordura, que é o enxerto, né, que a gente pode, mas quando a gente só reposiciona a gordura, tem um aspecto muito importante, até para lembrar para todos, que a integração é 100%, né? Então, porque essa gordura ela está nutrida. Então, se a gente tem o retalho, a gordura que a gente reposiciona, melhora muito o nosso resultado. Os retalhos, asplatisma, né? Todos. A gente vai discutir todos. Eu acho assim, muita gente pergunta, mas existe só um tratamento que seja melhor? Não, depende. Para vários tratamentos pode usar. Eu quero mostrar vários, por exemplo, como aplicatura, a esmacectomia, o retalho de esmace. Eu acho que vocês podem fazer todas as técnicas. O principal é saber indicar para qual paciente aquela técnica, né? E aí vai daquele senso estético que a gente falou lá no começo da live, né, doutor Marcelo? Essa é a dificuldade da gente porque qual é a indicação correta, né? Exatamente. Mas agora nós passa rápido até lá, né? Preparar esse curso com muito carinho, assim, e eu quero que tanto os plásticos como os dermatologistas se sintam assim, valorizados no curso, de verdade, porque eu vou falar para os dois. Eu não quero falar para um ou para outro, porque eu acho que os dois têm que conhecer muito o que cada um faz, né? Sim. E eu falo que é a melhor associação que existe, de verdade, assim, porque eles melhoram antes e melhoram depois. A gente atua num tempo mais específico, mas hoje, eu tenho o nosso colega Renato Saltos, dos Estados Unidos, né, que fala Patients for Life, né? Hoje você tem indicação para todas as idades, né? O que vai mudar é a indicação em cada tempo desse paciente, né? Tá? Então, beijo, Ingrid. Adorei. Beijo, Marcelo. Foi um prazer. Espero te ver logo aqui. Viu? Muito sucesso aí na produção do curso e nas lives. Estarei aqui acompanhando de perto. Estou ansiosa pela chegada do curso. Adorei. Comecei com o pé direito com você, viu? Tá bom, querido. Obrigada. Beijo, tchau. E só um detalhe, hein, gente? Ó, que o dia que essa carinha que tiver que fazer um facelifting, tá aí o cirurgião, tá? Não, com o maior prazer. Espera. Mas do jeito que você tá, vai demorar muito. Então é melhor eu começar a fazer, me cuidar, bastante exercício, que você vai retardar muito isso. Tá? Então tá. Beijo. Beijão. Tchau. Beijão, tchau. Tudo de bom.